Doutor Me Consulta está de volta e hoje a gente recebe o nosso pediatra, doutor Álvaro Neto. Doutor, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Olha, hoje o tema é o que o pediatra avalia nas consultas de rotina, doutor? E eu vou fazer uma breve introdução, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, as consultas pediátricas de rotina, elas são fundamentais para garantir o crescimento saudável das crianças. Entre 1990 e esse ano, a taxa de mortalidade infantil na América Latina caiu 67%, graças aos avanços com vacinação, acompanhamento médico e orientação às famílias. Ainda assim, doenças como pneumonia, diarreia e complicações neonatais continuam sendo desafios importantes. Essas consultas, elas permitem que o pediatra avalie o desenvolvimento físico, emocional e social da criança. Então, a gente, para começar, doutor, eu já começo lhe perguntando quais são os aspectos do desenvolvimento motor e cognitivo que são avaliados nas suas consultas de rotina. Olá, tudo bem? Nas consultas de rotina, a mãe ela busca o consultório, ela busca a nossa consulta ali do pediatra geral, né, aquele pediatra de consultório, para estar avaliando uma sequência de evolução. A criança ela passa por um processo de evolução, ela vai adquirindo certos avanços, certos marcos do desenvolvimento durante o crescimento dela. E a cada marco do desenvolvimento, a gente avalia isso. Nós podemos avaliar o desenvolvimento motor grosso, como sentar, andar, o fino, que é quando a criança começa a fazer um movimento de pinça, aspectos também como a linguagem, o comportamento social e a interação social dela com demais crianças. Então, tudo isso é avaliado. E Sim. aí, como é que o senhor consegue identificar atrasos, por exemplo, no desenvolvimento infantil, doutor? Durante a consulta, desde o momento que a criança entra com a mãe, nós começamos uma observação da criança. Um aspecto que a gente sempre olha é se ela interage bem com a gente, se ela tem medo, se ela estranha, se ela não estranha. Porque conforme a idade dela, ela não estranha, mas depois ela passa a estranhar, principalmente quando a gente usa jaleco. Aí ela associa a vacina, ela já chora. Então a gente vê que ela está tendo uma lembrança, ela está tendo um bom desenvolvimento. E nós seguimos alguns marcadores, alguns scores. E essas ferramentas, elas existem até naquele cartão, na caderneta. E por lá eu sempre gosto, nas minhas consultas, de estar mostrando para a mãe. Até para a mãe, por curiosidade, estar observando em casa. Porque é extremamente importante a criança chegar no marco do desenvolvimento, adequado para aquele momento da idade dela. Só que tem crianças que, por algum motivo, elas regridem. E regredir não é interessante, não é legal. Então, vamos supor um exemplo: a criança começou a andar e, de repente, ela parou de andar. Alguma coisa aconteceu. E, nesse momento, a gente tem que intervir e ver o que está acontecendo. Perfeito. E aí, a gente falou sobre o marco do desenvolvimento. Em que idade os marcos eles devem ser atingidos por essa criança, doutor? Tem uma idade específica? Sim, existe sim. Para cada marco existe uma idade e vice-versa, né? Por exemplo, ali, a criança aos 2 meses, a gente vai falar que ela tem um sorriso social, ela vê um rosto, ela identifica, né? Ali aos 6 meses, ali ela já começa a sentar, aos 9 ela começa a engatinhar, aos 12 ela começa a ficar em pé apoiando, e depois ela vem aprendendo a falar algumas palavras e depois isso vai evoluindo com algumas frases. Perfeito. Agora falando sobre crescimento e nutrição, porque como o pediatra, o senhor consegue acompanhar esse crescimento da criança. Quais são as medidas que são feitas durante esse processo, doutor? Nessa parte nutricional, eu sempre gosto de uma avaliação multidisciplinar. Eu gosto de avaliação com um médico nutrólogo ou com uma nutricionista para sempre É um fazer trabalho em um conjunto. trabalho em conjunto. Eu acho que quando a gente trabalha em conjunto, a gente desenvolve melhor. Mas a criança, até os 6 meses de idade, ela fica ali em aleitamento materno, ou quando a mãe, por um motivo qualquer, não conseguiu amamentar, a criança fica em uso de fórmula. E ali, com os 6 meses, ela começa a introdução alimentar, primeiro com papas doces e depois com papas salgadas. E depois ela vai progredindo, sempre evitando açúcares e com pouco sal. E aí, o que é que pode indicar, por exemplo, um problema de crescimento numa criança?
Bom, o crescimento da criança, em toda consulta, nós vamos avaliar o crescimento do perímetro cefálico, que é a cabeça da criança, que ela vai crescendo. Nós avaliamos se a criança está desenvolvendo-se em altura, né? Ela está ficando mais compridinha. E também nós avaliamos o peso da criança. Em alguns casos, a gente pode até jogar no índice de massa corporal. E a Organização Mundial de Saúde, ela fez há um tempo atrás um trabalho de nível mundial e até o Brasil participou deste trabalho. E esse trabalho, ele foi desenvolvido e ele criou-se gráficos, e esses gráficos também estão na caderneta. E a gente tem a média, né? Tem o gráfico de peso por idade, altura por idade, perímetro cefálico por idade. E, por exemplo, a criança tem 1 ano de idade, qual é o esperado? E aí ali ela vai ter uma linha geralmente de cor verde, que é o 0. Se ela estiver acima, ela está acima da média. Se ela estiver abaixo, ela está abaixo da média. Abaixo da média geralmente significa que ela está acontecendo alguma coisa. E está acontecendo o quê? Ela está em má nutrição, ela não está comendo. O que está acontecendo? Isso sempre serve de alerta para a gente. Então, por isso que em toda consulta pediátrica é importante olhar a caderneta. Doutor, qual é o tipo de orientação que o senhor passa para as mães durante as consultas lá no seu consultório? Porque eu acredito também que cada fase da vida é uma introdução diferenciada, né? Sim, desde o momento do nascimento até a criança mais velha, porque a gente atende, as mães às vezes não sabem, fica meio perdida, a gente atende adolescentes também. Até que idade, doutor, o Até pediatra 18 atende? anos, Até até 18? 18. É o ebiatra, né? Aí passa para ebiatria. Mas a maioria das mães ficam perdidas, porque vai no hospital, após 12, 13 anos ali, já passa para o clínico, né? Então elas ficam, para onde eu levo? Mas leva para o pediatra, até 18 anos pode levar para o pediatra. No nascimento da criança, nós vamos orientar o quê? A alimentação da mãe. Como é que a mãe está comendo, para ela observar se algum alimento causou mais cólica ou menos cólica no bebê. A introdução de água pela mãe para aumentar a produção de leite, a introdução de proteína, para ter um leite, né, em maior volume, para a criança ter um volume adequado de leite. Depois a criança, a mãe vai ser orientada ali aos 6 meses na introdução das frutas, sempre insistir que às vezes a criança no início recusa, mas é porque ela não conhece aquele sabor, então sempre dá uma persistida. Depois, olha, realmente ela não gosta, vai trocando. Depois a gente começa com a introdução com as papas salgadas ali, sempre amassando em pequena quantidade para a criança aprender a deglutir, que isso faz parte do desenvolvimento da criança. Mas tem crianças hoje que elas têm muita restrição, elas têm seletividade alimentar. Nesses casos, é muito interessante uma equipe multidisciplinar para acompanhar a criança. Doutor, a gente sabe que hoje em dia, até pela falta de informação, Sim. as mães estão introduzindo, seja um suquinho, uma água, um chazinho, com crianças com menos de 6 meses de idade, aonde deveria ser um período apenas para o leite materno, né? Ou a fórmula em casos que a mãe já não consegue mais amamentar. Comenta um pouco sobre isso com a gente. O que acontece? As mães, elas ficam muito angustiadas, né? Elas ficam ansiosas e, às vezes, por falta de informação, elas acabam, olha, eu escutei falar que era bom isso, eu escutei aquilo, e vão lá e introduz alguma coisa que, nesse momento da vida, não se faz necessário. O leite materno, ele é muito bom, ele é completo, foi Deus que criou, então ele é perfeito. Então, só o leite materno, ele vai sim sustentar. A mãe fala, o leite não está sustentando o meu filho. Não é que o leite não sustenta, depende da produção de leite. Se ela tiver com um volume de produção de leite muito pequeno, aí realmente vai precisar de uma suplementação. Perfeito. Vamos falar sobre as vacinas? Vamos falar um pouquinho Comente sobre um as pouco para a vacinas. gente. No Brasil, existe as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, existe umas vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda algumas vacinas que elas ainda não estão no calendário de vacinação do SUS, porque isso leva um processo para essas vacinas chegarem lá. Então, aquelas mães que têm condições, que têm possibilidade, elas podem estar buscando as clínicas de vacinação para fazer as vacinas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Muda muito pouca coisa. No geral, elas são as mesmas. Algumas coisas elas mudam. Mas existem aquelas obrigatórias e existem algumas que são recomendadas, que vão aumentar o espectro de
de atuação. Por exemplo, no SUS hoje nós temos a meningo C, já na rede privada nós temos a ACWY. A meningo C é muito boa, ela cobre ali em torno de 80%, 90% das cepas possíveis de causar uma meningite, mas a ACWY ela aumenta essa proteção. Então, sempre que possível. E para casos especiais, de algumas crianças especiais, por exemplo, crianças que, quando fez a primeira vacina, desenvolveu uma reação, existem um centro especializado em vacinas específicas que aí são um pouco diferentes. Perfeito. E, doutor, falando um pouco, que inclusive é um tema que eu queria muito comentar futuramente aqui, Certo. nesse nosso espaço, que são os testes obrigatórios, né? A gente Sim. não vai entrar nisso agora, Certo. mas eu acho que é válido a gente falar do teste do olhinho, teste da bochechinha, teste do pezinho. São muitos testes, É muito inhos pra gente falar, tem né? bastante testes. A criança, ao nascimento, ela vai nascer na maternidade, vai ser assistida pelo pediatra, né? E ela vai fazer ali o teste do coraçãozinho, que vai avaliar se a saturação nos membros ela está muito parecida. Se não estiver, a criança passa por uma reavaliação e, se precisar, ela passa por um cardiologista. Então, esse é o teste do coraçãozinho. O teste do olhinho, ele é feito através da observação do olho da criança para ver o reflexo vermelho, que pode diagnosticar uma catarata precoce. Existe o teste da orelhinha. Retinoblastoma também, né? Que é uma doença que está muito em alta. Isso mesmo. Que crianças já adquirem também. Então, né, é extremamente importante o teste do olhinho. E, se precisar de um reteste, tem que ser feito, em alguns casos, até ir para o oftalmologista. Existe também o teste da bochechinha. Ele não é recomendado de rotina, mas para crianças que vêm apresentando alguns quadros de doenças, alguma suspeita de doenças raras, ele pode ser recomendado. Perfeito. Vamos falar de saúde física em geral? Sim. Porque tem exames físicos que são realizados durante a consulta, né? Sim, o ideal é sempre avaliar uma criança de forma completa. Por quê? Porque, às vezes, a queixa da mãe na consulta nem sempre está relacionada a algum problema. Às vezes, a mãe, já aconteceu alguns casos, a mãe chegou no consultório por uma queixa e, ao fazer o exame físico completo, a gente identifica. Por exemplo, podemos identificar uma hérnia, podemos identificar um atraso puberal, podemos identificar, por exemplo, a ausência do testículo na bolsa escrotal, dentre várias outras coisas. Então, é extremamente importante que você olhe a criança por completo, porque ela é completa. Então, você tem que olhar ela completa. Inclusive, doutor, o senhor observa também pele, olhos, ouvidos, garganta. Sim, tudo. É um conjunto, né, que tem que ser observado. Falando nisso... Faz um rastreio total na criança, né, doutor? Fazemos. Tem que olhar completa. A gente olha o ouvido, né, com o otoscópio. Apesar da criança ela ter a orelhinha mais retificada, é mais fácil de visualizar. É importante, as crianças colocam objetos. Então, às vezes, não tem a queixa ainda, mas no exame físico ali você identifica uma presença de objeto. Olhar o nariz, é muito comum colocar objeto no nariz também. Coisa de criança, né, doutor? Às vezes você olha lá, tem um milho lá que já está um mês lá, brincos, essas bolinhas. As miçangas são as campeãs, elas adoram. E no exame também, uma coisa importante é que às vezes as mães esquecem de levar os filhos ao dentista. Então, olhando a boca da criança, a gente identifica que tem uma dentição que precisa do dentista. Eu sempre oriento, leva ao dentista. Tem dente, leva ao dentista. Claro, com certeza. Doutor, sobre a avaliação da respiração e do coração, isso é muito importante também, Muito né? importante, porque são órgãos nobres. Então, sempre fazer uma boa ausculta, ver se tem sopro, se o ritmo cardíaco ele está regular. Eu sempre gosto também de olhar se o ritmo e a pulsação da criança estão no mesmo sentido, ali no mesmo ritmo, se não tem uma alteração. A frequência respiratória, se tem alguma alteração do barulho, né, ali na ausculta, se ela está com esforço respiratório, se tem algum aumento na frequência respiratória. O coração também a gente olha sempre se a frequência respiratória frequência cardíaca, perdão, se ela está de acordo com a idade. Porque para cada idade existe um marco, né? Uma frequência que a gente olha. Olha, a gente vai agora falar um pouco sobre os comportamentos e emoções, Sim. também já falar a questão do histórico familiar
Porque também é de suma importância, doutor. Sim, claro. Já faça um breve resumo para a gente desses dois tópicos, porque o pediatra também avalia o comportamento, o estado emocional da Claro, com criança. Isso tudo é certeza. importante, né? Sim, tudo é importante na consulta de pediatria. A criança, às vezes, ela não sabe expor a emoção dela. Então, o que é importante? Olhar o comportamento. Uma criança que muda o comportamento, a gente sempre tem que estar alerta. Pode estar acontecendo alguma coisa em algum momento da vida dela que a gente não está perto, que os pais não estão perto. Então, é sempre importante. Pode brigar com um coleguinha na escola, ela ficar chateado. Pode acontecer, é muito comum nas creches, mordeu, o coleguinha mordeu, bateu, e a criança fica mais chateada, para de querer ir para a creche, para de querer ir para a escola. Então, isso é o emocional da criança. Então, sempre os pais têm que estar atentos ao comportamento e conversando, perguntando como é que foi o seu dia, né? Sempre perguntar como é que foi. Com relação ao histórico familiar, é importante, por quê? Porque existem uma gama muito grande de doenças que elas são de caráter hereditário. Por exemplo, algumas doenças autoimunes, doenças cardíacas, dentre várias outras. Então, se aquela família tem um histórico familiar, a gente sempre se atenta mais e fazia uma busca mais ativa para ver se a criança vai desenvolver aquilo. Perfeito. Doutor, orientação para os pais. Qual tipo de orientação o senhor costuma dar aos pais durante as consultas? Existe Dentre as inúmeras, né? Vamos assim, falar as principais, as doutor. principais orientações. A gente sempre orienta cuidados com a alimentação, cuidados com acidentes domésticos. É muito importante esse cuidado com o acidente doméstico. Casas com piscina, baldes de água. Às vezes a criança vai atravessar uma rua, sai correndo, pode acontecer. Então, isso é muito importante. Outra coisa é queda de objetos. A criança, ela não pode puxar uma televisão, um ferro de passar roupa. Deus o livre guarde. Isso é perigoso. A criança também, ela não pode ficar sozinha. Mas o meu bebê estava dormindo na cama e foi 1 segundo. 1 segundo é suficiente para ele rolar, cair, bater a cabecinha e sofrer um acidente. Com relação às vacinas, a gente sempre orienta, está seguindo o calendário, estar com as vacinas de acordo, uma boa alimentação, uma boa prática de atividade lúdicas, né, para as crianças, para não ficar só na tela, né? Por favor, né? Não tem nem como. Doutor, para a gente finalizar, o que fazer quando os pais têm dúvidas sobre o desenvolvimento da criança? Aí é procurar um pediatra. É procurar o pediatra de confiança do pai, né? Existe ali, eu sempre falo para as mães, porque às vezes a consulta demora, acontece alguma coisa, o pediatra da mãe pode não ter a vaga naquele momento. Existe o calendário a caderneta da criança, né? E naquela caderneta lá tem a do menino e a da menina, porque existe diferenças no gráfico ali com relação a peso, altura, perímetro cefálico. E ali existe uma marcação e as pessoas quase não se atentam. E é interessante que o pediatra sempre olhe, sempre anota, porque, conforme eu falei, a criança ela pode chegar num marco de desenvolvimento e pode ocorrer uma regressão. E isso nos fala a favor de algum processo de doença que pode ocorrer na criança, e isso acende um alerta. Então, a mãe sempre tem que estar folheando ali. Olha, meu filho, será que ele está na idade de andar e não está andando? Será que ele está com atraso? Nossa, eu estou com dúvida. O que fazer? Vamos marcar uma consulta com o pediatra de confiança, né? Vai lá no seu pediatra e tira essa dúvida na consulta. A consulta de rotina, ela é justamente para esse momento. Eu sempre oriento para as mães, traga a caderneta, faça anotações das suas dúvidas, porque chega no momento da consulta, nossa, eu esqueci. Verdade. Olha, eu conversei aqui com o nosso pediatra, o nosso especialista do Doutor Me Consulta, Dr. Álvaro Neto. Você já sabe, né? Doutor é novo por aqui, tá chegando agora, mas a gente já tá abrindo esse espaço para você aí, mãezinha, paizinho de viagem aí, de primeiras viagens, ou então já tem outros filhos e mas queira tirar suas dúvida, dúvidas. Né? Por favor, manda pra gente, né, doutor? Manda pra gente. Acontece também, nossa, eu tenho um filho de 15 anos e agora eu tive um bebê, eu esqueci completamente como é que é, eu não lembrava. É muito comum também. Acontece, né? É mais comum do que a gente imagina, né, doutor? A gente imagina. Olha, o doutor Álvaro Neto, nosso pediatra, atende na Clínica Itor, na Avenida Nossa Senhora da Consolata, número 930. Anote o WhatsApp, é o 99159 2888. Vou repetir,
991592888. O doutor também atende no Lote Íris, né, doutor? Atendo também no Lote Íris para aquelas mães que precisam de um pronto atendimento ali. Particular e também tem plano de saúde, né? Planos de saúde, quase todos. Para todos os bolsos. Todos os jeitos. Olha, doutor, muito obrigado. De nada. Eu lhe espero aqui semana que vem. Estaremos Toda aqui. quinta-feira, às 13h30, o doutor tá batendo ponto dele aqui no Doutor Me Consulta para Se te levar Deus muita quiser. informação de qualidade. A gente Estaremos. vai para um breve intervalo. Doutor, obrigado. De nada, até mais.